Sociedade contra Estado, classe e educação. A ideia que não existe coisa alguma social na educação, de que, como a arte, ela é pura e deve ser corrompida por interesses e controles sociais, pode ocupar o interesse político de usar a educação como uma arma de controle e dizer que ela não tem nada a ver com isso. Mas o desenvolvimento de que a educação é uma prática social pode ser também feito numa direção ou noutra e, tal como vimos antes, pode se dividir em ideias opostas, situadas de um lado ou do outro da questão. Vamos por partes, portanto, até aqui chegamos. A educação é uma prática social, como a saúde pública, a comunicação social, o serviço militar, cujo fim é o desenvolvimento do que, na pessoa humana, pode ser aprendido entre os tipos de saber existente em uma cultura para a formação de tipos de sujeitos de acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade. Em um momento da história de seu próprio desenvolvimento, não procurei inventar uma nova definição, porque delas acho que já há demais. Procurei reunir as ideias correntes entre os que concebem a educação como educais. Assim, dos dois historiadores da educação, de cujos livros aprendi quase tudo o que disse sobre a Grécia e Roma, um deles dirá o seguinte: primeiro de tudo, a educação não é uma propriedade individual, mas pertence, por essência, à comunidade. O caráter da comunidade imprime-se em cada um dos seus membros e é no homem. Muito mais que nos animais, fonte de toda a ação e de todo o comportamento. Em nenhuma parte, o influxo da comunidade nos seus membros tem maior força que no esforço constante de educar em conformidade com o seu próprio sentido, cada nova geração. O R já é. Toda a estrutura da sociedade está fundada sobre códigos sociais de inter-relação entre os seus membros e entre eles e os de outras sociedades. São costumes, princípios, regras de modos de ser, às vezes fixados em leis escritas ou não. A educação é assim, o resultado da consciência viva de uma norma que rege uma comunidade humana, quer se trate da família, de uma classe ou de uma profissão, quer se trate de um agregado mais vasto, como um grupo étnico ou um Estado, como outras práticas sociais constitutivas. A educação atua sobre a vida e o crescimento da sociedade em dois sentidos. No desenvolvimento de suas forças produtivas. 2. No desenvolvimento de seus valores culturais. Por outro lado, o surgimento de tipos de educação e a sua evolução dependem da presença de fatores sociais determinantes e do desenvolvimento deles, de suas transformações, a maneira como os homens se organizam para produzir os bens com que reproduzem a vida, a forma de ordem social que constroem para conviver, o modo como tipos diferentes de sujeitos ocupam diferentes posições sociais.
Tudo isso determina o repertório de ideias e o conjunto de normas com que uma sociedade rege a sua vida. Determina também como e para que este ou aquele tipo de educação é pensado, criado e posto a funcionar. Quando são transformadas, a maneira, a forma e o modo de que falei acima, tanto as ideias quanto as normas, os sistemas e os métodos de um tipo de educação são modificados. Ao fazer a sua crítica, Émile Durkheim perguntava a pensadores da educação que consideravam ilustres, mas ingênuos, que perfeição é essa? Mas, o que se deve entender pelo termo perfeição? Ele quer perguntar o seguinte: que sinal estabelece os ideais e os métodos da educação? Uns e outros são universais? Existiram para todos os povos, em todos os tempos, de uma mesma maneira? Só pelo fato de que é sempre a mesma a essência do homem? Quando deve existir uma espécie de educação universal? Durkheim conclui que não. E conclui que o ponto fraco das ideias pedagógicas que avaliou está na crença ilusória sempre, ou algumas vezes mal intencionada, de que há ou deveria haver uma educação ideal, perfeita, apropriada a todos os homens, indistintamente. Até aí, tudo bem, acima e embaixo. Mas será que não poderíamos fazer a Durkheim, leitor, a pergunta que ele fez aos outros, quando fala de sociedade e mesmo de sociedades concretas, do que está falando? Que tipo de sociedades regidas por que modos e mecanismos internos de produção de bens, de serviços, de poder e de ideias entre os seus integrantes? Ele responderia com segurança: cada tipo de sociedade real, histórica, cria e impõe o tipo de educação que necessita, e arremataria: na verdade, porém, cada sociedade, considerada em momento determinado de seu desenvolvimento, possui um sistema de educação que se impõe aos indivíduos de modo geralmente irresistível. É uma ilusão acreditar que podemos educar nossos filhos como queremos. Há, pois, a cada momento, um tipo regulador de educação do qual não nos podemos separar sem vivas resistências e que restringem as velocidades dos dissidentes. No entanto, o que é cada sociedade considerada em um momento determinado do seu desenvolvimento? É preciso reforçar algumas perguntas e fazer outras. Afinal, cada sociedade existe e funciona como um todo orgânico e harmônico, fundado sobre a igualdade entre todos e o consenso de todos. Dentro dela, em posições especiais de privilégio, de hegemonia e de controle sobre o outro. Não existirão classes sociais capazes de impor uma educação que fazem criar e existir para seu uso próprio e pôr sobre outras classes e grupos sociais mais do que em nome deles? Não há, em determinadas sociedades concretas, classes e grupos, às vezes muito minoritários, que resolvem por sua conta como será e para que servirá a educação oficial? Ou perguntando de outra maneira, já que cada tipo de sociedade, a tribal, de índios, G do Brasil Central, a chinesa, após a Revolução Socialista, a indiana do século V a.C., a da Alemanha medieval, ou mesmo a de uma aldeia de camponeses dentro dela, a portuguesa colonialista do século XVII, a do Brasil pós-64, inventa e faz sua educação ou as suas educações. Nos sistemas mais oficiais, mais organizados em projetos e programas pedagógicos, são pensados a partir das ideias fundamentais de todos os tipos
de pessoas, as mesmas escolas servem ao operário, ao engenheiro e ao capitalista imobiliário, do mesmo modo como as leis brasileiras de ensino garantem que sim, e os professores críticos garantem que não. Uma educação ensina o saber da comunidade nacional a todos, para os mesmos usos sociais e segundo os mesmos direitos individuais de todas as categorias de seus adultos educados? Ora, entre os que colocam sociedade e cultura no meio da questão da educação, alguns pesquisam e apenas reconhecem que ela é, na cultura, uma prática social da reprodução de categorias de saber, através de formação de tipos de sujeitos educados. Outros projetam e defendem a necessidade deste ou daquele tipo de educação para este ou aquele tipo de sociedade. Entre esses últimos, um pensamento muito corrente hoje em dia é o de que a educação é um dos principais meios de realização de mudança social ou, pelo menos, um dos recursos de adaptação das pessoas ao mundo em mudança. Este modo de imaginar tende a ser dominante atualmente, mas ele não fazia sentido para gregos e romanos e nem mesmo para os portugueses e missionários que tentaram educar nossos antepassados durante a colônia. A ideia de que a educação não serve apenas à sociedade ou à pessoa na sociedade, mas à mudança social e à formação consequente de sujeitos e agentes da mudança social, pode não estar escrita de maneira direta nas leis do ensino. Afinal, as leis quase sempre são escritas por quem pensa que nem elas, nem o mundo vão mudar um dia. Mas as suas consequências podem aparecer indiretamente. Por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, também conhecida como 5692, neste mundo onde tudo é numerado, os fins da educação acrescentam a formação para o trabalho, ou enfatizam este objetivo do ponto de ensinar, mas não do que as leis anteriores. O ensino de primeiro e segundo grau, atualmente ensino fundamental e ensino médio, tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elementos de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. Quando a ideia de educação vem associada à de adaptação para alguma coisa externa à pessoa e que se transforma a proposta, pode ser formulada assim: educação é preparação da criança para uma civilização em mudança. Que o patrício, ou assim, em uma sociedade dinâmica como a nossa, só pode ser eficaz uma educação para a mudança. Esta educação consiste na formação do espírito isento de todo dogmatismo e capacita a pessoa para elevar-se acima da corrente dos acontecimentos, ao invés de arrastar-se por eles. Manhenho. Um outro nome para a educação pode ser até mesmo sugerido quando se contesta, por exemplo, que o rumo e a velocidade das transformações do mundo moderno exigem cada vez mais de todos os homens uma constante reciclagem de conhecimentos e uma contínua readaptação a um mundo que, afinal, ainda é sempre o mesmo e já é sempre um outro. A educação permanente é uma concepção dialética da educação como um duplo processo de aprofundamento, tanto da experiência pessoal quanto da vida social, que se traduz pela participação efetiva, ativa e responsável de cada sujeito envolvido, qualquer que seja a etapa da existência que esteja vivendo. O primeiro imperativo que deve preencher a educação permanente é a necessidade que todos nós temos de sempre
de sempre aperfeiçoar a nossa formação profissional. Num mundo como o nosso, em que progridem ciência e suas aplicações tecnológicas, cada dia mais não se pode admitir que o homem se satisfaça durante toda a vida com o que aprendeu durante os poucos anos, numa época em que estava profundamente maturo. Deve informar-se, documentar-se, aperfeiçoar a sua destreza de maneira a se tornar mestre da sua parte. O domínio de uma profissão não exclui o seu aperfeiçoamento. Ao contrário, será mestre quem continuar aprendendo, e é recurso. Não será estranho que, aqui e ali, a proposta de uma educação apareça armada do poder de realizar, ela própria, o trabalho de transformar a sociedade. Quando este tipo de proposta considera a educação como uma, entre outras práticas sociais, cujo efeito sobre as pessoas cria condições necessárias para a realização de transformações indispensáveis, a sugestão é aceitável e realista. Nada se faz entre os homens sem a consciência e o trabalho dos homens. E tudo que tem o poder de alterar a qualidade da consciência e do trabalho tem o poder de participar de sua prática e de ser parte dela. No entanto, quando a educação é imaginada, agora pelo utopista social, como o único ou principal instrumento de qualquer tipo de transformação de estruturas políticas, econômicas ou culturais, sem que haja a lembrança de que ela própria é determinada por estas estruturas, estamos diante de pequeno acesso de utopismo pedagógico. Se a educação é a transformação de uma realidade de acordo com uma ideia melhor que possuímos, e se a educação só pode ser de caráter social, resultará que pedagogia é a ciência de transformar a sociedade. Ortega e Gasset. Associar a educação à mudança não é novidade. Tem sido um costume desde pelo menos as primeiras décadas do século. Mas só um pouco mais tarde, quando políticos e cientistas começaram a chamar a mudança de desenvolvimento social, socioeconômico, nacional, regional, de comunidades e etc., é que foi lembrado que a educação deveria associar-se a ela também. Este foi o momento de uma transição importante. Antes de se fundirem pelo mundo ideias de mudança e de necessidade de mudança social, a educação era pensada como alguma coisa que preserva, que conserva e resguarda justamente de se mudarem, de se perderem as tradições, os costumes e os valores de um povo, uma cultura ou uma civilização. Antes de se inventarem políticas de desenvolvimento, a educação era prescrita como um direito da pessoa ou como uma exigência da sociedade, mas nunca como um investimento como outros, como os de saúde, transporte e agricultura. A educação deixa finalmente de ser vista como um privilégio, um direito apenas, e deixa também de ser percebida como um meio apenas de adaptação da pessoa à mudança que se faz sem ela. Aqui apenas a afeta depois de feita. Pessoas educadas, qualificadas como mão de obra e motivadas enquanto sujeitos do processo, são agentes de mudança, promotores do desenvolvimento, e é para torná-los mais do que cursos, agentes, que a educação deve ser pensada e programada. Não é raro que em alguns países se defenda, então, que as propostas básicas da educação venham quase prontas do Ministério do Planejamento para o da Educação. A educação é hoje considerada como um fator de mudança, um dos principais instrumentos de intervenção na realidade social, com vistas a garantir a evolução econômica e a evolução social que dá continuidade à mudança no sentido desejado. Salienta-se, no entanto, um aspecto em que a educação
representa investimentos a curto prazo. É quando ela desempenha a função de formação de mão de obra. Ao lado da formação da personalidade, da preparação necessária de cada cidadão para assumir as obrigações sociais e políticas, a educação desempenha a tarefa de preparar para o trabalho e influi substancialmente na criação de novos quadros de mão de obra, com capacidades técnicas adequadas aos novos processos produtivos que o desenvolvimento introduz, criando novos mercados de trabalho. SAGMAT, Educação e Planejamento. Investimento, mão de obra, preparação para o trabalho, capacidades técnicas adequadas. São os nomes que denunciam o momento em que os interesses políticos de emprego de uma força de trabalho adequadamente qualificada misturam a educação antiga da oficina com a da escola, reduzem o seu compromisso aristocrata com a pura formação da personalidade e escreve o ato de educar entre as práticas políticas e econômicas das arrancadas para o desenvolvimento. Arrancadas que, nas sociedades capitalistas, são, de modo geral, estratégias de reorganização de toda a vida social, de acordo com projetos e interesses de reprodução do capital, de multiplicação dos ganhos das empresas capitalistas. Esta é a crítica que tem sido feita por cientistas e educadores que, sem deixarem de reconhecer com Durkheim que a educação existe na sociedade, dentro da cultura, procuram compreender como ela existe aí e sob que condições é praticada contra o homem ou a seu favor. Ora, às vezes mais útil do que comprar e discutir o conteúdo de estilos diferentes de definições ou propostas de tipos de educação, é procurar ver de onde eles vêm, quem diz, em nome de quem e para quem. A variação da maneira como o triângulo educacional ensino-escola tem sido formulado no Brasil pelas pessoas que possuem o poder direto ou indireto de determinar como ele vai existir, dá o que pensar. Até alguns anos atrás, o universo da educação estava dividido por aqui, tal como na Grécia e em Roma, há muitos séculos. As crianças, filhas de pais das boas famílias, iam às escolas, mesmo que por poucos anos. As escolas eram particulares, abertas, por professores avulsos ou pelas ordens religiosas. Eram pagas, algumas custavam caro, e as poucas crianças pobres que aprendiam de graça, aprendiam nos orfanatos ou nos anexos dos colégios religiosos. Os escravos e os filhos dos deserdados da fortuna, lavradores livres, artistas pobres, artesãos, aprendiam no ofício. Rara vez, um deles alisava com um travesseiro magro o banco de madeira de alguma escola. Rara vez, um deles alisava com o traseiro magro o banco de madeira de alguma escola, razão porque o país tinha, até há poucos anos, um dos maiores índices de analfabetismo em todo o mundo. Havia, portanto, duas educações em curso. Uma era a da escola, destinada aos filhos das gentes de bem. Ali fora o ensino de primeiras letras. Ali fora o ensino de primeiras letras, havia cursos sempre não profissionalizantes que ensinavam latim, grego, literatura e música, para os que chegavam até depois dos estudos primários. Mesmo nas 3 primeiras décadas deste século, até entre os mais ricos, eram raras as pessoas que faziam algum curso superior. Havia poucas faculdades isoladas e a nossa universidade mais antiga, a de São Paulo, não tem ainda 50 anos.
Outra era da oficina, misturada com a da vida, destinada pelos ócios do ofício aos filhos da pobreza, analfabetos de pai e mãe, mas excelentes lavradores, mineradores, pedreiros, carapinas, ourives, ferreiros. Estes homens, rudes, porque sem cultura, entre aspas, de acordo com a visão das elites, mas sábios do saber que faz o trabalho produtivo, fizeram a riqueza e as obras do país e de cada uma de suas cidades. Mestre e carapina, conhecido na história da cidade, queria dizer carpinteiro, mas sua atividade não se circunscrevia apenas a este ofício. Eram engenheiros práticos. Esses escravos calculavam a construção de um sobrado e o construíam. Isto ocorreu até a metade do século passado, com sobrados que chegam até nossos dias e foram construídos por estes engenheiros. Toda a parte de taipa, armação de telhado de grande dimensão, sendo que os engenheiros graduados só chegavam na fase final para terminar a construção. A velha igreja do Carmo foi feita só por mestres carapinas, como muitos outros prédios cujos construtores podem ser identificados ainda hoje. Celso Maria de Melo Cuca, sobre a cidade de Campinas, em São Paulo. Nas primeiras décadas deste século, políticos e educadores liberais trouxeram ideias novas para a educação do país. Entre outras coisas, eles começaram a falar de uma escola mais dirigida à vida de todo dia e mais estendida a todas as pessoas, ricas ou pobres. A luta pela democratização do ensino resultou na escola pública, resultou no reconhecimento político do direito de estudar. Para todas as pessoas, através de escolas gratuitas, de ensino leigo oferecido pelo governo. Há quem diga que isto foi o resultado de um confronto entre liberais e conservadores na política, um confronto que invadiu a questão da educação. De um lado ficaram os que falavam em nome das elites agrárias tradicionalistas e acostumadas a padrões ultrapassados de domínio político. De outro lado ficaram os que falavam em nome das novas elites capitalistas, atentas a novos tempos e problemas que batiam nas portas do mundo e do Brasil. No entanto, o que eu quero ressaltar é que esses políticos e educadores liberais, alguns deles, sem dúvida, lúcidos e bem-intencionados, ao pregarem ideias de uma educação voltada para a vida, a mudança, o progresso, a democracia, traduziam ao mesmo tempo o imaginário democrático de seu tempo e, por outro lado, o projeto político que servia aos interesses de novos donos do poder e da economia. E tal como aconteceu em outros setores da sociedade brasileira, as inovações propostas para a educação propiciaram novos tipos de usos políticos de todo o aparato pedagógico, adaptando-o à realidade de novos tempos e a novos modelos de controle do exercício da cidadania e da preparação de quadros qualificados para o trabalho nas fábricas e indústrias que primeiro o capital brasileiro e, depois, o internacional, começaram a semear pelo país. Como tipos de intelectuais, educadores, filósofos, legisladores, cientistas sociais, construídos e sustentados direta ou indiretamente pelos novos donos do poder, quase todos os militantes de uma nova educação souberam lutar com entusiasmo por torná-la mais aberta e democrática por dentro e por fora, sem saber muitas vezes que as suas ideias apenas consolidavam outros projetos políticos para a educação. Eles substituíam outros intelectuais, aqueles cujas ideias pedagógicas
serviram aos interesses políticos dominantes de outros tempos e que não tinham mais lugar nem poder, porque eram as ideias que traduziam os interesses de preservação de um tipo de ordem social inadequada no Brasil, diante das mudanças aos poucos havidas nas relações de produção de bens e de poder. Por uma porta, os filhos dos pobres começam a entrar nas escolas públicas. Por outra, o país ingressa, enfim, em tempos de transparência do capital da agricultura para a indústria e de poder e pessoas do campo para a cidade. Então, políticos e educadores começam a chamar a educação para a evidência de que, mesmo nas escolas públicas, o ensino escolar era inadequado. Não servia para preparar o cidadão para a vida, nem para preparar o trabalhador para o trabalho, em qualquer um dos seus níveis. Quando as exigências de ordem e trabalho do capital redefiniram, aos poucos, a vida e o trabalho, a ideia de que, além de uma vaga personalidade do educando, a educação tinha compromissos para com a vida social e o trabalho produtivo passou a figurar entre leis e projetos de escolarização no país. Este progressivo ingresso da criança pobre nas salas das escolas, associado a uma redefinição do ensino escolar em direção ao trabalho produtivo, não fez mais do que trazer para dentro dos muros do colégio a divisão anterior entre o aprender na oficina para o trabalho subalterno e o aprender na escola para o trabalho dominante. Algumas pesquisas de sociólogos americanos realizadas desde a década de 50 confirmam que mesmo nos Estados Unidos, o filho do operário estuda para ser o operário que acaba sendo, e o filho do médico para ser médico ou engenheiro. Apesar de ser, também lá, um projeto teórico de reprodução da igualdade, a educação da sociedade capitalista avançada reproduz na moita e consagra a desigualdade social, sem esquecer de fazer alarde em festa de formatura quando algum filho de operário consegue sair formado de faculdade de engenharia. Em um dos mais importantes estudos recentes sobre o assunto, dois franceses, Christian Bourdelot e Roger Stable, demonstram que a escola capitalista francesa superpõe sobre o sistema oficial de ensino aquele que é proclamado como democraticamente aberto a todos, uma divisão entre duas redes, heterogêneas, opostas, antagônicas. É claro que esta posição real, que existe sob uma unidade proclamada, não é oficialmente aceita, não é reconhecida como existente e determinante do sistema pedagógico francês pelos seus ideólogos, mas é através do que separa e de como separa quem entra e quem sai das escolas que a educação capitalista cumpre a sua função de reproduzir e consagrar a desigualdade, afirmando que existe como um instrumento democrático de reprodução da igualdade social através do acesso ao saber. Uma rede é a de tipo PP, primário profissional, limite dos estudos para os filhos do povo, destinado também por ela aos padrões do trabalho operário. Outra rede é a do tipo SS, secundário superior, destinado aos filhos dos ricos, enviados também por ela, as fontes de comando do trabalho superior. Então, esta educação que incorpora o povo ao ensino oficial, que arranca o menino proletário de oficina e o deseja, pelo menos por alguns anos, na escola, será a educação que serve a ele? Que serve, pelo menos, também a ele? Este é o momento de voltarmos juntos, leitor, a algumas páginas do começo desta conversa sobre ensinar e aprender. O tipo de formação social onde nós vivemos não é como de uma pequena aldeia tribal.
embora haja muitas delas em nosso mundo. Não é sequer como na Grécia, de onde saiu o modelo de nossa educação, o lugar da polis, onde, pelo menos, nos melhores tempos, vigora a democracia de todos os cidadãos, livre, mesmo que ela seja sustentada pelo trabalho dos escravos. Vivemos aqui, hoje, dentro de uma ordem social regida por um sistema amplo e muito complexo de relações de produção entre tipos de meios e produtos, que se costuma chamar de modo de produção capitalista. Embora possa ser fatigante e parecer agressivo, é muito pouco real pensar, seja a educação, seja quase tudo, o mais que acontece por aqui, sem levar em conta que são tipos de trocas regidos pela oposição entre o capital e o trabalho. Ora, por toda parte, em sociedades como a nossa, grupos nacionais ou estrangeiros que repartem entre si a propriedade e o controle direto dos meios de produção dos bens de que se nutrem as pessoas e seu mundo, concentram entre si o poder de construírem em seu proveito um tipo de Estado que, por sua vez, reproduz serviços e normas de segurança, de propriedade, de direito, de saúde e até de educação. Serviços e normas que servem em conjunto para manter coesa e, se possível, em relativa paz, a ordem social de que se nutre o capital, ou seja, aquela ordem em que ele se multiplica. Esta é uma afirmação comum, hoje em dia, entre os que pensam sobre a educação, sem se iludirem com as condições de sua existência real. É também uma crítica que se confirma a todo momento, inclusive por meio de dados estatísticos. Ela não vale só para um país de economia ela não vale só para um país de economia pobre e dependente como o nosso, situado, como diriam os economistas, na periferia do sistema capitalista. Vale também para os países de economia desenvolvida, os da metrópole do sistema. Em um estudo sobre a educação como processo social, o norte-americano Wilbur Brookes concluiu que, em seu país, a educação tem o seu controle situado em mãos de elementos conservadores da sociedade, B, é dirigida de modo a impedir mudanças significativas, exceto nas áreas em que os grupos dominantes desejam a mudança. C, na melhor das hipóteses, pode atuar como um agente interno de mudanças sociais, não como um agente externo, ou seja, capaz de provocar, por sua conta, mudanças significativas. D, não é Continuando.
Desculpa, houve um pequeno acidente, mas vamos continuar a leitura. D. D. Não é, por sua conta, mudança significativa. D. Não é acreditada como criadora de um possível mundo melhor, a não ser quando outras forças também operam como agências de mudança. Dentro de um tipo de ordem social assim dividida, a educação, como tantas outras coisas da vida e dos sonhos de todos os homens, perde a sua dimensão de um bem de uso e ganha a de um bem de troca. Ela não vale mais pelo que é e pelo que representa para as pessoas. Não é mais um dom do fazer que existe no ensinar o saber, que é um outro dom de todos e que a todos serve. A educação vale como um bem de mercado e por isso é paga e às vezes custa caro. Vale como um instrumento cujos segredos se programam nos gabinetes onde estão os emissários dos intermediários dos interesses políticos postos sobre a educação. Esta é a sua dupla dimensão de valor capitalista. A. Valer como alguma coisa cuja posse se detém para uso próprio ou de grupos reduzidos que se vende e compra. B. Valer como instrumento de controle das pessoas, das classes sociais subalternas, pelo poder de difusão das ideias de quem controla o seu exercício. Então, o que parece inacreditável faz parte da própria lógica do modo como a educação existe na sociedade desigual. Quando pensada como uma filosofia ou uma política de educação, ela se apresenta juridicamente como um bem de todos, de que o Estado assume a responsabilidade de distribuição e não de todos. Mas sequer as pessoas a quem a educação serve, em princípio, são de algum modo consultadas sobre como ela deveria ser. A educação que chega à favela chega pronta na escola, no livro e na lição. Os pais favelados dos alunos são convocados a matricular os filhos, como se aquilo fosse um posto de recrutamento. Não são convocados, por exemplo, a debaterem com os professores como eles pensam que a escola da favela poderia ser uma verdadeira agência de serviços à sua gente. Mesmo que fossem as suas ideias, por certo, não sairiam do caderno de anotações da diretoria. Mas não são só os pais e as crianças faveladas os que não têm direitos de pensar na educação da favela. Mesmo cidadãos ricos e letrados não têm poder algum sobre as ideias que determinam a educação de seus filhos e a imensa massa dos próprios educadores da linha de frente do trabalho pedagógico. Professores, diretores de escola, orientadores, supervisores educacionais têm poder do exercício da reprodução das ideias prontas sobre a educação e dos conteúdos impostos da educação, mas não têm nem o direito nem o poder de participarem das decisões políticas e pedagógicas sobre a educação que praticam. Elas estão reservadas aos donos do poder político e às pequenas confrarias de intelectuais constituídas como seus porta-vozes pedagógicos. Poucos espaços de trabalho social são hoje tão pouco comunitários e democratizados entre os seus diferentes praticantes como a educação. E, em qualquer tipo de ordem social, quanto mais a educação autoritária e classista é a expressão de um poder autoritário de uma sociedade classista, tanto mais ela procura apresentar-se como uma prática humanamente legítima, exercida em nome de leis legítimas e para o bem de todos. A ideologia que fala através das leis, decretos e projetos da educação autoritária nega, acima de tudo, que ela seja uma pedagogia contra o homem, contra a verdadeira liberdade do homem através do saber,
liberdade que existe através da verdadeira igualdade entre os homens. Por isso há leis de ensino que afirmam com fé de ofício os valores de uma suposta democracia feita através da educação e que é a alma dos conteúdos de seu ensino. Estas afirmações teóricas ocultam o fato real de que o exercício desta educação consagra a desigualdade que deveria destruir. Afirmar como ideia o que nega como prática é o que move o mecanismo de educação autoritária na sociedade desigual. Muito obrigada a todos e todas. Este vídeo ficou um pouco longo. No próximo vídeo, iremos ler o capítulo A Esperança na Educação. Depois de tudo que falamos, será que ainda há esperança na educação? A nossa próxima leitura, A Esperança na Educação. Muito obrigada a todos e todas pela atenção.